Em tempos de incerteza, muitos se perguntam onde encontrar o que perdi, seja um objeto, um amor ou até a própria fé. Mas e se eu te dissesse que, há mais de 800 anos, um homem simples, nascido nas ruelas de Lisboa, transformou essa busca numa missão sagrada? Ele não usava coroa, nem empunhava espada. Usava uma túnica de pano grosso, andava descalço e, com a força da palavra, realizou milagres que atravessaram os séculos. Hoje, o mundo o conhece como Santo Antônio, e aqui no canal, onde buscamos inspiração em histórias de fé e transformação, você vai descobrir como esse jovem, antes chamado Fernando de Bulhões, tornou-se o padroeiro dos que buscam, dos que amam e dos que acreditam. Fica comigo até o fim desta jornada, porque, ao terminar este vídeo, você vai entender por que Santo Antônio nunca deixou de caminhar ao lado dos que se perdem pelo Fernando de Bulhões. Aquele que o mundo conheceria como Santo Antônio. Era o final do século XII, tempo de fé renascida após a Reconquista, em que o povo equilibrava a esperança com a simplicidade do viver. Filho de Martinho de Bulhões e Teresa Taveira, cresceu num lar de nobreza discreta, onde a caridade falava mais alto que os títulos. Desde pequeno, Fernando via os pais repartirem o pão com os pobres e acolherem os que batiam à porta. Ali, aprendeu que servir ao próximo é a linguagem do céu. Seu coração se formava não no orgulho da linhagem, mas na humildade de quem já entendia que o amor é o maior tesouro da vida cristã. Desde criança, Fernando revelava uma sensibilidade rara, como se já ouvisse um chamado vindo do alto. Enquanto os outros meninos corriam pelas ruas de Lisboa, ele preferia o silêncio sagrado da pequena capela da família. Ali, entre o cheiro da cera derretida e o brilho suave das velas, passava horas lendo salmos e vidas de santos, com os olhos marejados e o coração em chamas. Encantava-se com os mártires, com os eremitas, com os que haviam entregue tudo por amor a Cristo. E esse mesmo amor o movia a pequenos gestos, partilhava seu pão com mendigos à porta de casa, orava pelos doentes e, ainda menino, compreendia que a compaixão é a moeda mais preciosa do céu. Aos 16 anos, Fernando ouviu com clareza a voz que já sussurrava desde a infância. Deixou para trás os confortos da casa paterna e ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora, onde os claustros frios escondiam uma chama viva de fé. Sob o silêncio das madrugadas, entre salmos e jejuns, descobriu que sua alma ansiava, não pelo brilho do mundo, mas pela luz do eterno. Foi na biblioteca, entre as escrituras sagradas e os escritos dos padres da igreja, que ele encontrou sua verdadeira vocação. Humilde, obediente e incansável, Fernando era o primeiro a carregar água, a consolar os irmãos cansados, a servir sem esperar nada. Ali, entre pedras e orações, Deus moldava um santo, com silêncio, entrega e amor. Mesmo envolto na paz do mosteiro, o coração de Fernando ardia por algo mais. Quando ouviu sobre o martírio dos primeiros franciscanos no Marrocos, algo dentro dele despertou. Um chamado mais profundo, mais radical. Sentiu que Deus o chamava não apenas ao estudo, mas à missão viva, à entrega total. Deixou os muros do mosteiro agostiniano e ingressou na ordem dos frades menores, abraçando a pobreza e a simplicidade de Francisco de Assis. Passou a chamar-se Antônio, em honra a Santo Antão, o grande eremita do deserto. E assim, com sandálias gastas e alma inflamada, percorreu caminhos poeirentos, levando o evangelho com doçura e poder. A cada aldeia, suas palavras, simples, mas cheias do espírito, tocavam corações. Antônio descobria, enfim, que servir com humildade era viver, com o corpo e a alma, o amor que tanto meditara nos livros. Entre os primeiros sinais da graça que acompanhava Santo Antônio, destaca-se o milagre do saltério roubado. Um noviço, tomado pelo desespero e pela confusão espiritual,
furtou o valioso livro que Antônio usava em suas orações e estudos, um companheiro repleto de anotações sagradas. Em vez de se revoltar, Antônio se recolheu em oração profunda, suplicando a Deus não apenas pelo livro, mas pela alma do irmão. E o milagre veio. O jovem, tocado pela consciência, retornou arrependido e devolveu o livro intacto. Antônio o acolheu com perdão e compaixão. A história se espalhou e o povo viu ali algo maior. Um santo que devolvia não só objetos, mas também dignidade, fé e esperança. Desde então, passou a ser invocado por todos os que buscam reencontrar o que perderam, por fora ou por dentro. Em Rimini, Santo Antônio encontrou corações endurecidos. Tentou pregar o evangelho, mas foi recebido com frieza e zombarias. A palavra, ali, parecia cair em solo seco. Em vez de se calar, ele ergueu os olhos ao céu e caminhou até o rio Maréquia. Ali, em frente às águas silenciosas, começou a pregar. E o inesperado aconteceu. Os peixes emergiram das águas, grandes e pequenos, formando fileiras, imóveis, atentos, como se reconhecessem na voz do santo a presença do Criador. O povo, antes indiferente, ficou atônito. Alguns choraram. Outros se ajoelharam. Deus mostrava que até a criação ouve a verdade, quando ela é dita com amor e fé. Santo Antônio nos ensinava ali que quem fala com o coração de Cristo nunca prega em vão, mesmo que só o céu e as águas escutem. Entre os milagres que mais tocaram os fiéis, destaca-se o dom da bilocação. Conta-se que Santo Antônio foi visto, ao mesmo tempo, pregando em Pádua e intercedendo em Lisboa por um inocente prestes a ser condenado injustamente. Enquanto sua voz proclamava o evangelho na Itália, sua presença espiritual, envolta de paz, surgia em Portugal e salvava uma vida. Para o povo não havia dúvida. Era graça divina, era amor que não conhece distância. Santo Antônio, movido pelo Espírito, ultrapassava os limites do tempo e do espaço. Seu coração, como o de Cristo, estava no altar e no tribunal, no púlpito e no sofrimento alheio. E ali permaneceu, próximo dos que clamam, veloz em socorrer os que mais precisam. Porque o verdadeiro santo não habita um lugar, ele habita os corações aflitos. Mais do que pelos milagres, Santo Antônio foi amado por seu coração cheio de compaixão. Lutava pelos pobres, ergueu a voz contra a injustiça e amparava mulheres vítimas de casamentos forçados quando ninguém mais as escutava. Era mais que um pregador, era um refúgio de alma, um conselheiro movido pela luz do Evangelho e pela ternura de Cristo. Seu cuidado pelos mais vulneráveis o tornou padroeiro das famílias e das causas do coração. Antônio lembrava com gestos e palavras que os maiores milagres de Deus acontecem no silêncio do amor diário, no perdão oferecido, na escuta atenta, no abraço sincero. E até hoje, onde seu nome é invocado com fé, ele se faz presente, como sinal vivo do Deus que acolhe, consola e restaura. Depois de uma vida consumida pelo amor ao próximo e pela pregação da palavra, Santo Antônio, exausto no corpo, mas sereno na alma, recolheu-se a uma pequena cela nos arredores de Pádua. Ali, entre orações e silêncio profundo, preparava-se para o encontro definitivo com Deus. Rodeado pelos irmãos franciscanos e por fiéis que o amavam, entregou o Espírito em junho de 1231, aos apenas 36 anos. Disse que no instante de sua morte, os sinos tocaram sozinhos e uma luz suave envolveu a cela, como se o céu o recebesse com honra. Menos de um ano depois, foi canonizado, mas a santidade de Antônio já havia sido reconhecida pelo povo simples, que via nele um reflexo vivo de Cristo, humilde, misericordioso e cheio de luz. Um santo, que ensinou a amar com os pés descalços e o coração inteiro.
A devoção a Santo Antônio ultrapassa o tempo e as fronteiras do mundo. Hoje, ele é invocado em cada canto, por aqueles que perderam algo, que buscam paz, ou que desejam amar e serem amados com sinceridade. Sua imagem, segurando o menino Jesus, é um lembrete constante. O amor de Deus está presente nos gestos simples e verdadeiros. Em igrejas, capelas e altares, suas orações são sussurradas com esperança. Lágrimas se transformam em fé e corações se renovam. Santo Antônio não é lembrado apenas pelos milagres, mas por ter amado como Cristo, servido como Francisco e caminhado entre os homens como um reflexo da luz de Deus. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise de esperança. Templo dos Salmos.